Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo envia a seguinte mensagem ao pastor Timóteo: Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Em cima desse versículo, nessa carta, eu queria falar a respeito do meu próprio exemplo. Durante 12 anos, o que eu queria ouvir? Eu queria ouvir que na minha vida tudo ia dar certo. Eu queria ouvir que eu ia arrebentar, que eu ia ser um vencedor. O que eu queria ouvir? Eu queria ouvir ou é ou não é, ou Deus muda ou Deus não muda. Deus não é mentiroso para que as palavras e as promessas dele não se cumpram na minha vida. Ou Deus me honra ou Deus me mata. Durante 12 anos foram essas mensagens e algumas outras mensagens que eu queria ouvir. Então, aqui como diz o apóstolo Paulo, o que acontece exatamente no dia de hoje, principalmente nas igrejas neopentecostais, é uma profecia que está se cumprindo. Muitas pessoas vão para a igreja, assim como foi o meu caso, assim como eu fui, para que elas ouçam isso, que elas arrumem mestres conforme o teu próprio desejo, a tua própria vontade. E foi assim a minha vida. Afinal de contas, quem não quer vencer? Quem não quer ser bem-sucedido? Quem não quer ter uma vida de qualidade? Quem gostaria de viver na miséria? Quem gostaria de viver na pobreza? Mas, com o decorrer dos anos, quando essas áreas começaram a se suprir na minha vida, eu ainda continuei observando que nada disso estava trazendo sentido nenhum para a minha vida, nem a fé a qual eu confessava ter. Foi aí que um dia, tocado pelo próprio Deus, eu comecei a estudar a Bíblia. E comecei a estudar a Bíblia em casa, assim como eu faço hoje. Eu não frequento nenhuma escola de teologia. Eu também hoje não estou frequentando nenhuma igreja, nenhuma instituição. Mas isso não me impede de querer aprender a respeito da Bíblia. Isso não me impede de querer entender a mensagem de Deus, até porque hoje eu entendo que o verdadeiro sentido e significado das igrejas do passado de nada tem a ver com as igrejas de hoje. Comecei a questionar e hoje eu até recomendaria você também a questionar. O que está sendo ensinado para você vem do verdadeiro evangelho. E essa busca por esse sentido, me trouxe uma nova visão a respeito da fé. A fé hoje que eu confesso, de nada tem a ver com a minha saúde, de nada tem a ver com o meu trabalho, de nada tem a ver com o meu casamento. Bom, enfim, a minha fé não tem nada a ver com nada relação a este mundo. Eu entendi, pela graça e a misericórdia de Deus, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Evangelho, a verdadeira missão de Cristo, dos apóstolos, a verdadeira mensagem. É claro, eu sou uma pessoa falha, cheia de erros, e eu posso errar em muitos comentários, em muitas observações, mas eu acredito que o Evangelho que foi anunciado, o Evangelho que foi pregado pelos apóstolos, que hoje é omitido por muitas instituições, é escondido, não é revelado, porque esse evangelho ele vai contra tudo aquilo que muitas igrejas ensinam, e principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, esse evangelho que é omitido, que não é ensinado para as pessoas, fazem com que essas pessoas dão ouvidos a lendas, a fábulas, a histórias, ou trazendo para os nossos dias atuais, para um 171, conversa fiada, chaveco furado, né? Podemos aí dar um monte de nome para o que está sendo pregado e anunciado hoje.
que não tem nada a ver com o Evangelho. E o que eu queria usar como base para poder ajudar quem estiver ouvindo essa mensagem mas o que você vai ver nas cartas que os apóstolos liam, que era enviada para suas igrejas, de nada tem a ver com prosperidade, de nada tem a ver com a riqueza de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tudo no Antigo Testamento, por meio de profecias e simbologias, era Cristo. Então, essa é a interpretação. Cristo crucificado, que veio para trazer paz entre Deus e o homem pecador. Pecador esse que será pecador até o último dia da tua vida, enquanto ele estiver nessa terra, porque a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Então, quando esse homem morrer e ele se despir desse corpo pecador, desse corpo podre, corrupto, aí ele vai ao encontro do Senhor ao qual ele serviu a tua vida, né? O Senhor Jesus, pela fé, pelos méritos de Cristo, em suas obras, ou ao mundo, aos seus desejos, àquilo que agradou os seus ouvidos durante toda a tua vida. Essa mensagem também que eu quero ler para complementar esse assunto, que eu creio que irá fazer muita diferença na vida de muitas pessoas, assim como fez a diferença nesse grupo de pessoas, o qual é essa carta do livro de Atos, que foi escrita pelo apóstolo Lucas. Ele dá a seguinte mensagem: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, e creram muito dentre os judeus. Bom, então eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para a reflexão das pessoas que esse vídeo alcançar, que vocês sejam como os irmãos em Bereia naquela época. Tudo que o apóstolo Paulo falava, eles iam para casa para ver se realmente de fato o que estava sendo ensinado tinha base, tinha respaldo na Bíblia. Não caia na conversa fiada do teu líder de maus olhos. Ele não é autossuficiente, ele não é dono da verdade. Se examinaram o apóstolo Paulo, então quem dirá o resto? Quem dirá o resto? Devemos sim examinar, devemos questionar. E se não estiver de acordo com o que está escrito, cair fora. Porque a igreja não tem participação nenhuma. A instituição, o lugar que você serve, a placa que você frequenta, ela não tem absolutamente nada a ver com as tuas conquistas, com aquilo que você tem ou aquilo que você deixou de ter. Tudo isso é obra de Deus, tudo é para a honra e glória dele. Eu não dou mérito nenhuma para essa instituição, pelo que eu tenho hoje, pelo que eu ganhei e pelo que eu perdi. Todo o mérito que eu dou é para o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu identifiquei, através das cartas dos apóstolos, o erro, eu caí fora. Porque eu não tenho que olhar obras, olhar tempo. Não importa se essa igreja tem 40, 50, 60, 100 anos de instituição. Tem instituições seculares, milenares, que enganam até hoje. Tudo pela vontade e pela permissão de Deus. Ninguém consegue fazer nada sem a vontade de Deus. Hoje eu compreendo muito bem isso quando eu estudei a mensagem dos apóstolos. Eu entendo a soberania de Deus. Eu entendo que antes da fundação do mundo, Deus já havia separado, Deus já havia escolhido o teu povo. Então, pessoal, aqui essa mensagem que eu quero deixar para todos hoje é essa: questione os teus líderes, questione a tua igreja, não deixe passar nada em branco. Então, em hipótese alguma, assim como os irmãos de Bereia não confiaram no apóstolo Paulo por ser homem, não devemos confiar em homens, não devemos confiar absolutamente em ninguém. Você também não pode confiar nem em mim. Confie na Bíblia, leia a carta dos apóstolos, que é a mensagem de Deus para a tua igreja, para tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou para eles, para que a tua mensagem, a tua palavra chegasse até a minha vida, chegasse até a tua vida. As cartas dos apóstolos substituía a presença deles.
Os apóstolos não podiam estar em todos os lugares devido à extensão territorial. Então, essas cartas eram enviadas para as igrejas, para que essas igrejas lessem essas instruções, fossem levadas adiante. Então, toda igreja que se diz igreja hoje, toda instituição que tem uma placa, ela tem o dever moral da Bíblia, litúrgico, de lerem, de apresentarem essas cartas para os teus leitores, ainda que elas não cossem os ouvidos das pessoas, ainda que elas não sejam agradáveis, ainda que elas não falem de riqueza, que não falem de prosperidade, tudo aquilo que o meu ego, que o meu orgulho, que o meu egocentrismo deseja ouvir, ainda que ela não fale sobre esses assuntos, ainda que essas cartas não representem nenhum tipo de interesse financeiro para essas igrejas, para essa instituição, se ela é verdadeira, ela vai ler essa mensagem que foi anunciada há 2000 anos atrás pelos apóstolos.